pedimos imensamente que Teu Santo Espírito inunde o nosso coração, limpe ele todinho, para que o nosso louvor chegue a Ti, ó Pai, como um cheiro suave. Perdoe, Pai, as nossas faltas. Abençoe grandemente o nosso pastor, que irá falar a Tua palavra hoje, e que ela venha, ó Pai, calar fundo em nossos corações, transformando as nossas vidas. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz, Senhor, no doce nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Agora, para a honra e glória de Deus, o Caio vai nos presentear com uma mensagem musical. Estou mais uma vez tão longe do meu lar, não sei aonde ir. Tentei sozinho caminhar, as lutas enfrentar, ajude a levantar. Vem me amparar, mostra-me lugar, leva-me Estou mais uma vez tão longe do meu lar, não sei aonde ir. Tentei sozinho caminhar, as lutas enfrentar, ajude a levantar. Vem me
leva-me para teu lar. Te vou confiar, Jesus. Vem me amparar, mostra-me o lugar, leva-me para teu lar. Te vou confiar, Jesus. Te vou confiar, Jesus. Te vou confiar. Meu Jesus. Amém. E Deus seja louvado. Muito obrigado, Caio, por esse hino tão bonito. Que Deus abençoe. Eu quero, nesse momento, dar o meu grande abraço à igreja. Feliz sábado a todos. Um bom dia e agradável sábado para os amigos e irmãos que estão aqui e para você que nos acompanha hoje, excepcionalmente, com uma transmissão direta para o pregador e para a congregação. Então, vocês sorriam, conhece aquela placa? Sorria, você está sendo filmado, ou cuidado, você está sendo filmado, não importa o que seja. Que Deus abençoe a igreja. Eu gostaria de conhecer hoje os amigos que estão nos visitando. Temos algum visitante? Nesta hora, cedo da manhã, temos algum visitante? Algum amigo nos visita? Muito bem. Nós temos aqui uma visita muito importante. Qual é o nome da senhora? Ivone. A senhora é parente de alguém aqui, não é? É mãe da Helen? E é o que desse rapaz aqui? É sogra, tá certo. Sogra é uma maravilha, não é? É uma alegria. E aí a netinha do lado. É uma alegria. De onde a senhora é? Mato Grosso. Que lugar do Mato Grosso? Mirassol do Oeste fica perto do leste e do sul daquele lugar, não é? Exatamente. Mirassol do Oeste, fica perto de onde, Mirassol do Oeste? Para frente de Cuiabá. Cuiabá é do outro lado do mundo, Mirassol perto do Pantanal, por ali. Tá certo. E veio prestigiar o batismo que nós vamos realizar amanhã à noite. O batismo seria agora à tarde, hoje à tarde. Mas nós estamos fazendo uma programação melhor para amanhã à noite. E nós temos batizandos aqui, temos batizandos aqui, temos batizandos aqui, e outros juvenis e adolescentes que ficarão para o batismo, ainda no mês de outubro agora, não é? 28, exatamente, teremos 2 batismos da primavera no mês de outubro. E amanhã, enquanto estivermos realizando o batismo da mamãe, nós vamos apresentar o filhinho. Olha só. Que tal? Enquanto for feito o batismo da mamãe, o filhinho vai ser apresentado. Deixa eu ver o rostinho dele. Coisa mais linda. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu fico muito feliz em ver a igreja repleta logo pela manhã. E eu gostaria de convidá-los para hoje, às 5 horas da tarde, termos um JA especial. Nós estaremos fazendo o batismo hoje à tarde, porém vamos fazê-lo amanhã à noite, na hora do culto evangelístico, né, que é o culto de domingo à noite, nós vamos ter o batismo. E eu gostaria de convidar toda a igreja para juntos fazermos uma mesa redonda, logicamente vai ser com a reverência da igreja, aproveitando
o dia de amanhã. E nós vamos hoje discutir aqui na igreja, à luz da Bíblia, da orientação que temos pelo Espírito de Profecia, sobre o adventista e a política. Nós não vamos falar sobre candidato nenhum. Nós não vamos dizer vote nesse ou vote naquele. Eu quero falar a respeito da postura que devemos ter como adventistas diante da política. E é muito importante isso. Volto a dizer, não vamos, em hipótese alguma, usar a igreja como palanque. Não. É uma orientação importante que a igreja deve receber, sem citar nome de ninguém. Não é oportuno. Mas é muito bom nós sabermos exatamente qual é o nosso papel como adventistas, cristãos, como devemos agir. Então, hoje, às 5 horas da tarde, todos são convidados para debatermos esse assunto, e amanhã às 20 horas teremos o nosso batismo. Hoje é o dia do idoso. Hoje é dia do idoso. E como podem ver lá à frente, só temos jovens. Ah, vocês acharam que eu ia falar outra coisa, não é? Nós temos a diretoria do idoso, temos ali o Ministério do Idoso. Os desbravadores vieram uniformizados hoje com uniforme de gala, em homenagem aos idosos. Queremos agradecer aos desbravadores e dar o nosso grande abraço a todos aqueles que fazem parte desta melhor idade. Quantos aqui são deste clube especial da melhor idade? Levantem a mão. Quantos são da melhor idade? Auxiliares, exatamente, eu também. Eu sou um grande auxiliar, mas estou totalmente fora dele. Sou um grande auxiliar. E hoje, o assunto dessa manhã, que bom ver os nossos colaboradores da obra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o idoso, mas de uma forma diferente. Me ajudem a entrar no sermão, me proporcionando o que o idoso tem mais condições de fazer. O que vocês acham o idoso tem mais condições de fazer? Como? Orar, aconselhar. Ouvi vários aqui dizendo. E um dos conselhos do idoso é orar. E eu gostaria de aproveitar o que o idoso faz, que é aconselhar, para usar a palavra de Deus para aconselhar a igreja. O idoso tem a sabedoria da vida para poder dizer, já passei por isto, é bom ou não é bom? Eu vivi esta fase e eu posso te dizer, por experiência de vida, que isso vai dar certo ou não vai dar certo. Tente imaginar que o idoso, por mais tempo de vida que tenha, ele não consegue passar dos 90, 100 anos. Com muita raridade, passam dos 100 anos. Imagine a palavra de Deus, que tem um conselho eterno do Pai. Que tem um conselho daquele que não teve início e nunca terá fim. É difícil até a mente entender isto. Mas eu gostaria de usar a palavra de Deus para trazer alguns conselhos hoje para a igreja, lembrando o que mais o idoso faz, ou uma das características do idoso, que é aconselhar, é orientar, é dirigir. E muito obrigado, irmã Geni e toda a diretoria, pelo lindo trabalho que fazem com os nossos idosos. Que Deus abençoe. E eu sei da dedicação que vocês têm, que a irmã principalmente tem, por essa fase. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, do capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. E antes da leitura, vamos orar pedindo a bênção de Deus, a sequência que já sentimos em nosso meio do Espírito Santo, para dar orientação para esse assunto. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado porque a Tua palavra é aberta nesse momento. Muito obrigado pelo dia do idoso. Muito obrigado pela sabedoria da Tua palavra e muito obrigado pela experiência que esses irmãos e irmãs queridos nos trazem através da experiência da vida. Sejam ricamente galardoados pelo Teu poder com saúde, com a bênção
que a estrutura física tanto precisa nesse momento. Tome-os em tuas mãos. E obrigado porque o conselho que recebemos deles é oriundo nesta manhã da tua palavra. É o conselho eterno de Deus. Não falha. Não existe possibilidade alguma de errar. Por isso, precisamos atentar muito nesta manhã para este conselho. Para tanto, ó Pai, dê a este pecador ser humano a sabedoria para falar inspirado pelo teu poder. E palavras vindas do trono de Deus. Em nome de Jesus. Amém. O texto para esse momento está em 1 Reis, no capítulo 18, e vamos ler os versículos 17 e 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias a Acabe: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. E o versículo 30, então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O título do assunto desta manhã é perturbador ou restaurador. É um assunto importante para a igreja, acima de tudo para todos nós individualmente. Que história interessante. Parou de chover por causa do pecado de uma casa. Eu tenho dito à igreja, e quero aproveitar para você que está nos acompanhando aí pela internet, que Deus te abençoe. Eu sei, é do meu conhecimento que há várias pessoas de outros países, logicamente com a diferença do fuso horário, que estão agora sintonizados aqui em nosso culto. Nós temos alegria muito grande em saber que amigos queridos de outras partes estão aí conosco. E nesse momento, eu gostaria de apresentar a história desse texto que nós lemos agora. A história é a seguinte: parou de chover por causa do pecado de uma casa. Uma casa pode ser anátema, maldição, para uma igreja, para uma nação. Ou pode ser uma bênção para a casa, para a igreja e para a nação. A Bíblia diz claramente que, por amor a José, Deus abençoou a casa de Potifar e a terra do Egito, por amor de um homem. Por causa de Acã, o pecado de um homem, Israel todo, a nação toda, passou por um problema, uma dificuldade muito grande. Aqui está um rei, Acabe, casado com uma mulher idólatra, chamada Jezabel. Acabe era um homem fraco de caráter. A postura de liderança dele não impactava nem a casa dele, muito menos o reino. E a Bíblia diz, acabamos de ler o texto, que por seguir a Baalins ou a deuses, outros, Deus permitiu que a terra recebesse uma seca, que a Bíblia diz aí no início do capítulo, que nós lemos, no capítulo 18, dizendo que era o 3º ano. Diz assim: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai mostrar-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Mas em Lucas capítulo 4, versículo 25, diz que aquela seca foi de 3 anos e 6 meses. No livro de Lucas fala claramente o período que durou aquela seca, 3 anos e meio. Após 3 anos e meio, Deus disse a Elias: vá para Acabe, mostra-te para ele e apresente alguma coisa que eu vou te orientar. Quando a seca começou, Elias fugiu. E ele foi alimentado por corvos durante um período à beira de um riacho.
Devido à seca, aquele riacho secou. E ele foi para um lugar onde esteve, no restante período, em uma casa de uma viúva de Sarepta. E aquela mulher pôde sentir a bênção de Deus quando a farinha e o azeite produziram pelo tempo que era necessário, porque ela teve fé para fazer primeiramente um bolo, um pão para o homem de Deus Elias. E quando o filho dela morreu, Elias, com a bênção de Deus, o ressuscitou. Terminado esse período de 3 anos e meio, Deus diz para Elias: vá e mostra-te a Acabe. Neste mesmo período, Acabe chamou um profeta chamado Obadias e disse para Obadias: vá para uma parte da terra, eu vou para outra. Vê se você encontra alguma terra úmida, algum lugar que tenha grama, para nós darmos pasto para o gado. Estão todos eles morrendo. Obadias era um homem de Deus. E ele não foi perseguido por Jezabel, porque o propósito de Jezabel era matar todos os profetas de Deus. E ele escondeu 100 profetas, durante aquele período, alimentando-os com pão e água. E pegou em 2 grupos de 50 profetas e os escondeu em buracos, em covas, em lugares distantes, para que não fossem encontrados. E agora vai Obadias para um lado e vai Acabe para outro, procurar algum resquício de água que tivesse sobrado. Desse mesmo período, Deus manda Elias encontrar-se com Acabe. Quando Obadias estava procurando em algum lugar a água, ele deparou-se com Elias e falou: és tu, o homem de Deus, Elias? Ele não o via há 3 anos e meio. Logicamente, poderia estar com a barba mais comprida, os cabelos mais envelhecido. É você o homem de Deus? E Elias falou: sou eu. E Elias disse para Obadias: olha, dê um recado para Acabe. Como você está em contato com Acabe, dê um recado para ele, que eu vou mostrar-me a ele, eu vou me encontrar com ele. Aí Obadias falou assim: não me peça isso. Eu chego para Acabe e digo que Elias, o homem de Deus, vai encontrar-se com ele. E Deus pega você, Elias, o homem de Deus, e arrebata para outro lugar e não aparece, e ele vai me matar, dizendo que eu falei uma mentira. E Elias disse: não, fique tranquilo. Pode dizer para ele que eu vou ter um encontro com ele. E foi exatamente nesse encontro que estas palavras foram ditas. Acabe, quando viu Elias, disse para ele: é você o perturbador de Israel? Ele estava querendo dizer o seguinte: você está trazendo um peso enorme para Israel, por sua culpa não está chovendo. Foi isso que Acabe quis dizer para Elias. E Elias, com coragem, com a intrepidez de um homem de Deus, disse: não, eu não sou o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é você, o seu pai e a casa do seu pai. Irmãos queridos, falar isso para um rei é decreto de morte, é decapitar, é cortar o pescoço fora. Eu não sou o perturbador de Israel, não sou eu, é você, é a sua casa, é a sua apostasia que permitiu que essas coisas acontecessem. O que é, hoje, simbolicamente, espiritualmente, o que é o Israel de Deus? O que é hoje o Israel de Deus? A igreja de Deus. A Bíblia fala do Israel espiritual. É a igreja de Deus. Eu, como pastor, posso ser o perturbador de Israel. Você, como líder, pode ser o perturbador de Israel. Um membro da igreja pode ser o perturbador de Israel. Como eu posso perturbar? E eu solicitei a Érica que me ajudasse, e a Érica trouxe para mim que perturbador é aquele que perturba. E o que é aquele que perturba? O que é isso? Que incomoda.
que amola. Perturbador é aquele que reclama, é aquele que acusa, é aquele que nada está bom. É perturbador. Por exemplo, o cônjuge pode ser perturbador do casamento quando a sua mente, o seu coração, envolve-se emocionalmente com outra pessoa, envolve-se circunstancialmente, envolve-se sexualmente, traz perturbação para o casamento. E normalmente o perturbador, ele acusa o outro para defender-se de alguma coisa que possivelmente ou ele fez errado ou creia estar certo. E quando Elias diz para Acabe: eu não sou o perturbador de Israel, é você, o teu pai, a tua casa. Algo ele estava querendo dizer naquele momento, que podemos trazer para nós hoje. A igreja, o lar, o ambiente que nós frequentamos pode ser perturbado por uma atitude inconveniente da nossa parte. Normalmente, o perturbador, ele tem um hábito nefasto, perigoso. Ele usa de métodos sutis para chegar ao seu objetivo. Normalmente está reclamando de alguma coisa onde a pessoa que deve ouvir não chega a ele. Vai por paralelos, vai por vertentes outras. Isto é, se eu tenho algo para ajudar a resolver aqui na igreja, ou na minha casa, ou no meu trabalho, eu devo ir à fonte primária, à pessoa que deve ouvir, porque pode resolver. Mas o perturbador, ele usa outros métodos, ele fala para outras pessoas, para atingir um objetivo que é funesto, é delicado. E quando Acabe resolveu, por todas as partes do reino, procurar Elias, ele tinha convicção que o perturbador era Elias, e não ele. E quando o homem de Deus, a Bíblia usa o termo homem de Deus, chegou e disse: você é o perturbador de Israel, ele não reagiu. Ele não teve uma atitude agressiva, como na ausência de Elias ele tinha, ao mandar saber, procurar onde ele está no reino. Eu quero acabar com ele. Quando ele encontrou pessoalmente, ele não reagiu. E Elias disse então o seguinte: vamos fazer um trato. Nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Reúna os seus profetas lá no Monte Carmelo. E eu vou também estar ali. E nós vamos evocar o nome do Deus que nós servimos. E o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então vem essa parte que nós lemos logo a seguir, que Elias chegou no Monte Carmelo e restaurou o altar que estava derribado. Por que ele restaurou? A Bíblia não diz que Elias construiu o altar. O altar já estava construído. Houve um tempo em que no Carmelo o nome de Deus era exaltado naquele altar. Mas o altar foi derribado. Alguém derrubou o altar para usar aquelas pedras em alguma outra construção, ou simplesmente para danificar o altar, para tirar o altar de adoração. E quando a Bíblia diz que Elias reparou, reconstruiu o altar, é porque alguma coisa já estava ali feita em um alicerce. Havia algo ali pronto, mas não podia ser usado, estava derribado. E Elias então reconstruiu o altar. E ao reconstruir o altar, ele pensou assim: eu estou sozinho, somente eu sobrei em Israel,
para fazer o verdadeiro culto a Deus. E ele não sabia que 7.000 não haviam dobrado seus joelhos diante do altar de Baal. Ele não sabia, ele achou que ele estava sozinho. Olhem a coragem daquele homem. Ele chama o rei a um monte, 400 adoradores de Baal estavam ali, e ele agora diz: o Deus que for verdadeiro vai responder com fogo. Nós temos na igreja restauradores. Restauradores são aqueles que detêm a verdade e a pureza doutrinária com amor. São restauradores do altar que foi derribado por algum motivo no transcurso da vida da igreja. Esse altar pode ser derribado por costumes e práticas que são inseridas no culto, na programação, nas atividades da igreja. Restauradores são aqueles que oram e intercedem a Deus, pedindo e suplicando que a bênção de Deus não saia do meio do seu povo. O restaurador normalmente é um conciliador. O restaurador não é aquele que fala muito. O restaurador normalmente intercede em oração e quando ele age, ele tem o poder da solução. O restaurador não discute. O restaurador não fala mal. O restaurador não acusa. O restaurador reconstrói o que foi derribado. Quando Elias restaurou o altar, a Bíblia não diz há quanto tempo ele estava derribado. Apenas apresenta que ali já haviam servido a Deus e há muito tempo não o faziam mais. O que nós precisamos restaurar no altar da nossa casa, para podermos restaurar no altar da igreja? O que nós precisamos restaurar em casa? É o culto familiar? É o estudo da palavra de Deus? É usar o tempo de uma forma melhor, pela sedução que nós temos da mídia e dos meios de comunicação? O que precisamos restaurar em casa? E ao restaurarmos em casa, independente da aceitação do cônjuge, dos filhos ou não, eu vou ser um restaurador. E como restaurador, eu vou ter a bênção de Deus para chegar aqui à igreja e ser um restaurador do plano de Deus. Mas restaurar o quê? Restaurar a unidade que Deus requer dos seus filhos, para que a resposta venha através do fogo. E o que aconteceu no Pentecostes, quando os discípulos receberam pela unidade que mantiveram a pedido de Jesus, estarem unidos no mesmo lugar e tirarem as dissensões, o que eles receberam? Eles receberam o Espírito Santo, que chegou sobre eles como línguas em forma do quê? Em forma do quê? De fogo. De fogo. Quando Deus responde com fogo, pode ser um fogo simbólico, pode ser um fogo real, como aconteceu naquele altar que Elias reedificou. A resposta de Deus através do fogo é a presença do Espírito Santo na vida individual da pessoa e na vida da igreja. E nesta manhã, Deus nos dá a todos a oportunidade de sermos restauradores ou acusadores. Aqueles que vão restaurar ou que vão ser identificados como perturbadores. Por que a Bíblia usa esse termo perturbador? É um termo pesado. Nenhum de nós queremos ser perturbadores, mas nós reclamamos da liturgia, nós reclamamos do culto, nós reclamamos da música, nós reclamamos de mudanças que podem ocorrer para o bem-estar da igreja, quando na realidade Deus quer que nós sejamos agregadores, que nós tenhamos o espírito,
onde o plano de Deus pode ser desenvolvido pela experiência que um idoso tem e pela experiência que a Bíblia, a palavra de Deus, traz. E quando Deus responde com fogo, a bênção vem. Porque logo após Deus responder com fogo àquele altar que Elias reedificou, a chuva caiu. Logo depois, não demorou nada. Assim que Deus respondeu com fogo e queimou aquela oferta como sendo aceitação, e a Bíblia fala claramente como foi, logo a seguir, a chuva que havia parado sobre a terra durante 3 anos e meio, caiu de uma forma tão abundante que foi um temporal. E Elias disse, corre, que a chuva está chegando. E veio muita água, veio muita chuva. Nós estamos esperando em nossos dias a chuva do Espírito Santo, chamada chuva serôdia. Estamos esperando, estamos aguardando. Mas a igreja precisa ter reconstrutores, edificadores, para recebermos esse poder, para recebermos, através do fogo, a purificação, a mudança de vida, de atitudes que devemos ter. E, queridos irmãos, querida igreja, esta igreja de Vila Matilde é uma igreja abençoadíssima, é uma igreja de uma liderança extraordinária, é uma igreja que tem uma estrutura espetacular. Eu não estou me referindo ao prédio, porque igreja é gente. Igreja não são as paredes, os móveis, os equipamentos. A igreja somos nós, igreja é gente. A estrutura que essa igreja tem de liderança é extraordinária. Ontem alguém ligou para mim e disse, pastor, eu conheço muitas igrejas, mas eu não conheço nenhuma escola sabatina como a Escola Sabatina de Vila Matilde. Ontem, no Porto Sol, alguém me ligou, está aqui agora me ouvindo. Eu não conheço nenhuma escola sabatina, que escola sabatina abençoada. Como as pessoas se envolvem, os desbravadores, os jovens, a música da nossa igreja, a liderança. Nós temos uma escola aqui em nossa igreja. Que oportunidade maravilhosa. Mas precisamos receber o poder de Deus através do fogo. O fogo que vai queimar as impurezas e o fogo que vai trazer a bênção para recebermos o Espírito Santo. Ou nós somos edificadores, reconstrutores, ou nós somos o outro lado, que a Bíblia apresenta como perturbadores. Sempre houve na história do povo de Deus os perturbadores e os edificadores. Eu não quero ser perturbador. E se eu fizer uma enquete aqui agora, eu creio que ninguém vai levantar a mão para ser um perturbador. Nós não queremos. Mas precisamos cuidar no momento que somos pegos de surpresa. Quando nós somos pegos de surpresa, nós às vezes tomamos atitudes que não são muito boas. Nós somos pegos de surpresa. E é nessa hora que nós devemos cuidar. Olhem a bênção de Deus. Quando aquele altar foi reedificado, o verdadeiro culto foi trazido novamente. Leiam em casa a oração que Elias fez. Leiam em casa o que ele pediu a Deus naquele momento. E como Deus respondeu. E quando a chuva caiu, restaurou a terra. E restaurou os seus filhos, porque os adoradores de Baal foram eliminados, totalmente eliminados. Eu quero terminar o sermão desta manhã pedindo a Deus que sejamos edificadores, que edifiquemos a casa de Deus, que restauremos a casa de Deus onde é necessário. E se porventura precisarmos, como precisamos, arrumar alguma coisa, vamos fazer com amor. O conselho, lá de Mateus capítulo 18, vai ter com teu irmão
somente você e ele. Só vocês dois. Conversem sobre o problema. Resolvam o assunto. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não mande recados. Sabe por quê? A fonte primária sou eu. Quando eu falo para ele, que é meu amigo, eu sei que ele não faz isso. Eu fiz o casamento dele. Quando eu falo para ele, e ele fala para outra pessoa, ou eu, em vez de falar com ele, falo para outra pessoa, é uma informação secundária. Foi para outra pessoa. E normalmente a informação secundária é distorcida. Vamos ser restauradores com amor. Algo difícil para ser falado, vai ter com teu irmão. Fala com ele, chama ele à parte. E quando nós tocamos a mão no ombro, nós atingimos o coração. Toda vez que você põe a mão no ombro de uma pessoa com amor, você atinge o coração. Vai ter com ele. Restaure. Você soube que há algum problema no casamento, não fala para ninguém. Vai falar com a pessoa e vai dizer, olha, eu soube, me perdoe, eu não fui atrás, mas eu quero te ajudar. Além da minha oração, o que eu posso fazer? Restaure. Eu soube que houve um problema lá na igreja. Em vez de eu falar com o outro, eu vou falar com a pessoa. Restaure. E o que vai acontecer com a nossa igreja é que a resposta de Deus virá com fogo. O fogo que vai consumir as discórdias, a mentira, as agressões, sejam elas quais forem. E através dessa purificação, a chuva do Espírito Santo, chamada chuva serôdia, vai cair. E então, somente então, estaremos preparados para a volta de Jesus. Porque é através da chuva serôdia, do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, que a última pregação será feita, chamada de alto clamor, Apocalipse 18, e Jesus vai voltar. Se, meu querido irmão, minha querida irmã, jovens amigos que nos assistem, se um edificador. Restaure, construa, e a bênção e o poder de Deus estará em nosso meio. A bênção da alegria, da restauração, da cura, de uma nova vida. E hoje, no dia do idoso, este é o conselho de Deus. É o conselho da sabedoria. O conselho da sabedoria da Bíblia, da palavra de Deus. E ao sermos edificadores, tente imaginar o que é a estrutura de algo que não cai, que não é derribado. Está firme na rocha que é Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abrace com amor. Que Deus nos dê a alegria de vivermos com antecedência o batismo de amanhã à noite, reafirmando o nosso pacto de fidelidade a Deus. Que Deus nos dê a bênção de restaurarmos a nossa vida particular, o nosso lar, a igreja, e estarmos preparados para a volta de Jesus, e que o Pai agora nos abrace com amor. Amém. Agora ouviremos o hino 230, Sou Feliz com Jesus.
Restaurador é o profissional que trabalha com a recuperação de obras de arte. Nós somos a maior obra de arte de Deus. E fomos restaurados pelo sangue de Jesus, como acabamos de cantar agora. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Querido e bom Deus, que a paz desse amor maravilhoso, que excede a compreensão, o conhecimento de qualquer ser humano, atinja totalmente agora o nosso coração. Que este amor que restaura, que redime, que recupera esta obra de arte de Deus que foi maculada pelo pecado, seja restaurada agora totalmente na vida de cada um de nós que aqui estamos. E possamos ser também restauradores. Contribuir, ajudar a desenvolver o projeto maravilhoso de Deus chamado Evangelho, Boas Novas. Que este Evangelho levemos através da postura da vida, através do exemplo da existência que pelo Teu poder podemos dar aonde estivermos. E onde, por outro lado do assunto desta manhã, de acordo com a Tua palavra, fomos perturbadores, nos perdoe. Nos dê a oportunidade da mudança de vida e, como restauradores, possamos ser aceitos pelo Pai. Na sequência, suplicamos que o mesmo poder continue conosco na Escola Sabatina, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar? Eu quero chamar a secretária da igreja aqui à frente, antes de começarmos, nesses 5 minutos que temos a Escola Sabatina. Pedimos a atenção da igreja, que todos permaneçam, por gentileza. Nós chegamos em um momento do ano que precisamos escolher a comissão grande ou a comissão especial que vai se reunir para escolher a comissão de nomeações. É o período do ano que precisamos ter essa reunião administrativa para fazermos esta escolha. E o manual da igreja que rege a igreja mundial orienta 2 formas para escolhermos a comissão grande. A primeira é escolhermos nome por nome que vai fazer parte da comissão especial ou da grande comissão. A segunda orientação é usarmos a comissão da igreja, que já é constituída pela igreja, e mais 5 ou 7 nomes que tenham conhecimento da igreja e serão